Estamos de volta e agora para falar de uma saia justa que muitos pais acabam passando. Quem tem filhos com idades próximas ou com pouca diferença de idade, às vezes tem o seguinte problema: apenas um deles é convidado para uma festinha de um amigo. O outro acaba ficando chateado, triste. Como lidar com isso? Quem ajuda a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, como fazer nesse caso? Porque às vezes tem diferença aí de 1 ano e meio até 2 anos, né, de idade. Isso. Então, sempre a bela e boa conversa, né? Então, conversar com as crianças desde pequenos, que eles são seres individuais, não é mesmo? Então, com certeza, um vai gostar de um personagem, o outro vai gostar de outro personagem. Um vai ter uma maior afinidade com determinado amigo, o outro, consequentemente, vai gostar de outro amigo, não é? Então, isso precisa ser conversado com as crianças. Olha, o seu irmão foi convidado para o aniversário. Beleza. Ele quer ir ao aniversário? Quer ir ao aniversário. Então, nós vamos fazer outra coisa, porque esse amigo que convidou o seu irmão para o aniversário não é tão amigo seu, né? Então, a gente vai fazer outra atividade nesse momento. Então, encontrar uma atividade para fazer com essa criança enquanto o irmão está nessa festa, está nesse programa que o outro não foi convidado, seria uma ótima alternativa. E como trabalhar essa rejeição? É no papo mesmo? É tentando de alguma forma botar para cima? Isso, igual eu falei anteriormente, a gente precisa explicar para as crianças que cada uma delas, cada um dos irmãos gostam de coisas diferentes, consequentemente as outras pessoas também gostam de coisas diferentes, as outras pessoas elas têm amigos diferentes, não é? Então isso que as crianças precisam entender. E assim, a gente não pode forçar, né? Você vai levar uma criança que não foi convidada a determinada festa, às vezes não é da idade dessa criança, às vezes as brincadeiras propostas na festa de aniversário não são compatíveis com a idade dessa criança, então a gente precisa ficar antenado a tudo isso, né? Não forçar uma situação desagradável para aquela criança que não foi convidada para essa festa. Agora, eu vou aproveitar você falando das Sim. diferenças. Estava assistindo a uma série esses dias, que eram trigêmeos e cada um queria uma festa diferente de aniversário. Uhum. Dá para trabalhar isso também com os filhos? E às vezes tem quem nasça muito perto um do outro, sim, né? Em datas os pais próximas, aproveitam faz uma fazer festa uma só, comemoração só. Tem né? como fazer isso? É importante dar essa individualidade para a criança ou não? A gente só tem dinheiro para fazer uma festa, vai ser essa aqui. Então, quando a gente prega a individualidade das nossas coisas em casa, por exemplo, a questão do amigo, se cada um tem um amigo diferente, se cada um tem uma preferência por alguma roupa, se cada um gosta de fazer determinada atividade, a mesma coisa precisa ser respeitada quanto aos gostos e quanto essa comemoração tão importante para a criança que é o aniversário. As crianças elas passam o ano todo esperando por essa data, não é? Então, se você tem 3 filhos, 2 filhos gêmeos, por exemplo, que querem personagens diferentes, a gente precisa fazer ambientes diferentes para conseguir agradar os dois. Porque se você prega individualidade, se você prega que cada um tem uma diferença, tem uma necessidade própria, não tem como você fazer com que a criança engula, né, que ele vai ter que ter a festa que o irmão está querendo esse ano. Porque daí confunde também um pouquinho a cabeça da criança. Confunde, né? E daí a criança tem outro problema, aquela coisa dela achar que você gosta mais do irmão porque escolheu a festa que o irmão gostaria. Já tem isso, né? Já tem isso. No dia a dia é comum observar isso. Mesmo quando tem pouca diferença de idade, até mesmo quando a gente observa uma diferença grande, é normal que os irmãos percebam que os pais os tratam diferente, né? Porque assim, algum irmão pode ter uma dificuldade maior na escola que o outro, um irmão pode ter maior facilidade na comunicação com os pais, o outro ser um pouco mais fechado. E as crianças elas não têm discernimento quanto a isso. É claro que os pais eles gostam das crianças de maneira igual, né? Mas as crianças percebem pela forma com que os pais conversam, com a facilidade de abertura, né, que às vezes o pai gosta mais do outro. E qualquer motivo serve para fomentar ainda mais esse sentimento de rejeição. Agora, e quando a gente fala de presentes, por exemplo, tem 2 filhos, um está fazendo aniversário, mas o outro fica chateado porque só o irmão está ganhando presente. E não é certo a gente dar o presente para as 2 crianças, porque nem todas as pessoas que irão à festa levarão o presente para os 2 irmãos, né? É só uma criança que está fazendo aniversário, não são as 2, né? Então, isso precisa ser explicado antes da festa. E não adianta nada chegar na festa e fazer manha e o pai falar, depois eu te dou um presente. Não é assim, né? As crianças elas precisam ser ensinadas desde pequena que cada coisa no seu tempo.
E aquela coisa de a gente ficar prometendo, no seu aniversário, no Natal. Se você prometeu, você precisa cumprir, porque senão você perde toda a credibilidade daquilo que você está falando para o seu filho. E quando a criança às vezes é meio, vamos dizer assim, não é audaciosa porque não é da criança, mas tipo assim, e o meu presente? Chega para a pessoa que está presenteando. A pessoa que está presenteando fica numa saia justa. Super sem graça. E aqui a gente precisa ter aquela cara de pau, né? De falar para essa criança o seu presente virá no seu aniversário, não é? Hoje nós estamos comemorando o aniversário do fulano. Então, quem vai ganhar o presente hoje é o fulano. No dia do seu aniversário, você também vai ganhar o seu presente, né? Porque a gente não pode, Elaine, adivinhar aquilo que as crianças querem, não é? É complicado isso. Às vezes eu tenho dinheiro para comprar um presente só, né? Então, a gente precisa conversar antes e ter a resposta na ponta da língua. A criança não pode te pegar de surpresa, sabe? Esse que é o grande X da questão também. Agora, por exemplo, sei lá, eu tenho 2 sobrinhos, é legal eu levar presente para os 2 no aniversário de um, ou é melhor que eu não faça isso? Isso é uma forma de deseducar a criança? Isso é uma forma de deseducar, como eu disse. Se o aniversário é do Pedro, o presente é para o Pedro. No dia do aniversário do André, só o André que irá ganhar o presente, não é? Se você faz isso uma vez, consequentemente, nas outras vezes você também terá que fazer a mesma coisa, né? Então, é uma coisa ruim, tanto para a família, que às vezes ensina a criança, né, esses conceitos, né, sobre presente, sobre moral, sobre aquilo que é certo e errado, e daí a tia chega lá, ou senão a avó chega lá e dá presente para todo mundo, ou senão ainda compra um presente melhor para aquele outro que não está fazendo aniversário, porque ele é um pouco melhor, mais bonzinho que o... Ou para não ficar chateado, já que não está fazendo aniversário. Sabe, quando às vezes a gente conhece a personalidade da criança e você sabe assim, olha, se eu levar tal coisa, ele não vai gostar, ele vai se sentir mal, ou senão a gente fica com aquela... internalizado aquele sentimento de que o outro está fazendo aniversário, já ganhou a festa. Então, coitado do irmãozinho, então eu preciso levar uma coisa melhor para ele. Isso é errado. A gente está ensinando, você está fomentando sentimentos ruins na criança, porque ela vai crescer com essa coisa de ser supervalorizado quando a gente vive numa sociedade que não supervaloriza as pessoas. E essa coisa de dar presente, por exemplo, quem mora longe vai visitar, sei lá, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, ou até os próprios pais quando são separados. Às vezes acaba sempre levando um presente. Sim. Isso é problema? Eu costumo dizer que sim. Na minha opinião, e acredito que na opinião das pessoas que estudam comportamento de crianças, né, a gente entende que o presente não compra, na verdade não deveria comprar, mas as crianças desde muito pequenas elas começam a aprender que o presente compra sentimento, não é? Então, se você viaja para ver uma criança, para ver um parente, viaja para ver o seu filho que mora numa cidade longe, não leve presente, se faça presente, né? Talvez essa coisa de estar presente, fazendo uma atividade com a criança, sentando, conversando, dar atenção para a criança, é muito melhor do que o presente. Eu costumo dizer assim, você vai se lembrar de mim pelo quê? Pelo presente que eu te dou ou das coisas que a gente faz. Então, isso que é o... E se tiver um parente, por exemplo, que vive dando presente, enchendo a criança de presente, é melhor conversar? É melhor conversar. Isso é ruim, porque as crianças elas têm isso, elas guardam aquilo que você faz que ela acha de mais legal, sabe? Então, se a tia, por exemplo, que leva presente todo final de semana para casa, vai ter um dia que essa tia não vai trazer presente. E nesse dia que ela não vai levar o presente, essa criança vai rejeitá-la. Então, é melhor que ela não faça todas as vezes para não criar esse costume, para não criar rotina. Tudo que vira rotina, você pode ser cobrado depois. Então, para que não exista isso, é melhor cortar. Esse excesso de agrado, seja na festa de aniversário, seja nos presentes diários, não é legal. Não é legal, porque você está incentivando a criança a ser capitalista, você está incentivando o consumo exagerado, quando, na verdade, a gente precisa incentivar outras atitudes, né? Você quer que a criança preste atenção em detalhes, por exemplo? Eu não posso oferecer tudo de mão abanando para ela. Ela precisa ter esse pensamento de prestar atenção, de aprender a esperar. As crianças hoje elas estão muito imediatistas, elas querem as coisas e querem na hora. Não é? Se você compra tudo que ela pede na hora em que ela pede, ela acaba internalizando isso e ela aprende esse conceito que ela não precisa esperar. E isso é uma situação, é uma coisa que atrapalha a escola, atrapalha as amizades, atrapalha todo o convívio social da criança. Então, por isso que a gente precisa cortar desde pequenos. É importante, então, ela aprender a lidar com rejeição desde muito pequenininho. Sim, a criança ela precisa aprender a lidar com o não. Por isso que ela faz manha. Às vezes ela faz manha porque ela sabe que se ela chorar mais alto, a mãe vai atender aquela necessidade que ela está
esboçando ser necessária, né, naquele momento, quando na verdade não é. A criança ela faz manha, por exemplo, porque ela não sabe lidar com não. A partir do momento que você ensina ela a lidar com não fazendo tudo aquilo que ela espera, não fazendo tudo aquilo que ela quer, que ela acredita que você vai fazer, com certeza essa criança ela internaliza que existe o sim e o não. Agora não vai fazer. Então, se você não fizer, ela vai entender, e da próxima vez, quando você falar não, ela não vai fazer mais manha. Quer dizer, isso é educar, né? Às vezes os pais estão estressados. É mais fácil você... faz e pronto, fica quieta, né? É muito mais fácil você atender a chantagem da criança para você se livrar daquele problema naquele momento, né? No entanto, você prejudica as atitudes futuras. Não são todas as vezes que você vai poder fazer aquilo que a criança quer, e a gente tem que pensar que a criança não vive só com você em uma bolha. Ela vive com muitas pessoas. E não é sempre que essas outras pessoas irão fazer tudo o que essa criança quer. E esse sentimento de sempre sim, esse egocentrismo da criança, quando você fala sempre sim, você está incentivando o egocentrismo, né? Prejudica depois as relações futuras. Na adolescência, vai ser uma pessoa, um adulto, que não vai conseguir lidar com o não, que não vai conseguir lidar com as suas próprias frustrações. Então, por isso que o não ele tem que ser incentivado desde criança, desde pequeno, né? A mesma coisa que a história do errar, do ganhar e do perder. Não é toda vez que a gente pode deixar uma criança ganhar em um jogo, por exemplo. A criança precisa aprender que em algumas situações da vida ela irá perder também, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado no momento de educar. Tudo isso vai ajudando a moldar até o próprio caráter da criança, com certeza, né? O caráter, a personalidade. E a gente tem que pensar, Elaine, que as crianças elas crescem e tudo que a gente ensina para ela desde pequeno, essa criança leva consigo para a vida inteira. Então, talvez um adulto que minta, por exemplo, é um adulto que mentiu a vida inteira para os pais e isso foi aceito. Não é? Então, a gente precisa controlar isso desde pequena. A criança precisa colocar na cabecinha dela, internalizar esses conceitos do que é certo e do que é errado, para que esses sentimentos, para que essas ações erradas não perdurem até a fase adulta. E é bom até que os pais não mintam, né? Para não dar depois margem para a criança falar, mas o papai mentiu, né? É aquela coisa do exemplo que a gente sempre fala. As crianças, elas são muito de espelho. Então, aquilo que eu faço, consequentemente, as crianças irão fazer da maneira que elas estão acostumadas, que elas estão habituadas na convivência, elas estão acostumadas a presenciar, por exemplo, você falando mal de outra pessoa, você mentir para outra pessoa. Aí, como que você vai cobrar uma coisa que você faz corriqueiramente, né? Então, é complicado. Não dá certo. Então, tá joia. Muito obrigada, viu, pela participação.